Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa quarta aula. E hoje veremos sobre os requisitos do vínculo de emprego e uma das partes do contrato de trabalho, que é o empregado. Para iniciarmos as partes do contrato de trabalho, primeiramente devemos entender quais são os elementos que caracterizam a relação de emprego. Podemos ver que são os seguintes: pessoa física determinada, pessoalidade, serviço de natureza não eventual, dependência e salário. Pois bem, vou dar uma dica para vocês. Vou mudar um pouquinho esses termos usados. Ao invés de nós usarmos o termo dependência, vamos usar subordinação. Ao invés de usarmos não eventual, usaremos habitualidade. Ao invés de salário, usaremos onerosidade. E permaneceremos com o mesmo termo, pessoa física, e temos a pessoalidade. Entendam uma coisa, o sentido é o mesmo. É só para eu poder dar uma dica que vocês não irão esquecer mais quais são os requisitos do vínculo de emprego. Então vamos lá, me acompanhem no quadro. Se nós utilizarmos as iniciais de cada termo usado, o S de subordinação, o O de onerosidade, o H de habitualidade e o P de pessoa física e o P de pessoalidade, vamos formar a palavra chope. Isso mesmo, chope. Então, com essa dica, todas as vezes que vocês esquecerem ou tiverem dúvidas de quais são os requisitos do vínculo de emprego, é só lembrar da palavra chope, ou seja, subordinação ou dependência, habitualidade, que corresponde a não eventual, e onerosidade, que é o mesmo que salário, pessoa física, e temos a pessoalidade. Não esqueçam, as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Não há qualquer diferença na essência de ambos, ok? Então vamos agora entender o que quer dizer cada um deles. Uma observação que quero fazer é o seguinte, que para que seja caracterizado a relação do vínculo de emprego, é necessário que os 5 requisitos, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade, o chope, estejam juntos. E se faltar algum deles, não será relação de emprego. Vou dar 2 exemplos. Vamos entender que você ajuda sua mãe a limpar a sua casa todos os dias e ela determina o que você deve fazer. Pois bem, vamos fazer uma análise aqui. Ela determina o que você deve fazer. Está caracterizado a subordinação ou dependência. Você limpa a casa todos os dias. Está caracterizado a habitualidade ou não eventual. Você é pessoa física, mas aí vem uma pergunta. Você recebe salário, que é o mesmo que a onerosidade? Não. Então não será considerado empregado. E por que não? Porque faltou um dos requisitos, que é salário ou onerosidade. Vou dar outro exemplo. Se você lava o carro do seu pai de vez em quando, ele determina o que tem que fazer e como lavar o carro e paga você por cada lavada. Então vamos analisar aqui. Está caracterizado subordinação, que é o mesmo que dependência, porque ele determina o que tem que ser feito. Você recebe dele por cada lavada, está caracterizada a onerosidade, que é o mesmo que salário. Você é pessoa física e ocorreu a pessoalidade, pois você é quem lavou o carro. Então eu pergunto a vocês, está caracterizado o vínculo de emprego? Também não. E por que não? Faltou a habitualidade, que é o mesmo que não eventual. Você lava o carro apenas de vez em quando. Então o que vocês devem prestar atenção, que deve estar presente os 5 requisitos. Faltou algum, deixou de ser empregado. Entendido? Então vamos entender o que são cada um desses requisitos. Subordinação ou dependência é o mesmo que submissão do empregado em relação ao empregador, acatando ordens impostas por esses últimos e atendendo às exigências para a realização do trabalho. Nada mais é que uma subordinação jurídica em razão do poder de direção do empregador ao empregado. Quero fazer uma observação. Essa subordinação, ela será ilimitada? Claro que não. Tem um certo limite. O empregado não terá a obrigação de cumprir ordens que dizem em contradições às leis. Vamos dar como exemplo
O empregador que determina que o empregado deva cometer ilícitos, como, por exemplo, furtos, roubo, entre outros. O empregado deverá obedecer? Claro que não. Primeiramente porque não está com certeza configurado esses trabalhos, furtar, roubar, no contrato de trabalho. E em segundo, porque está em contradição o que diz a lei. E o que é habitualidade ou não eventual? Para que seja configurado esse requisito, deverá haver a prestação de serviços de forma contínua e certa, não podendo este ser de forma esporádica ou ocasional. Ou seja, o empregado vai de vez em quando trabalhar e não é isso. É o contrário, o empregado deverá ter o comprometimento de cumprir os horários e dias de trabalhos estabelecido pelo empregador. Para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, a habitualidade do empregado doméstico, preste atenção, estamos falando aqui do empregado doméstico, é aquele serviço prestado no mínimo 3 vezes por semana. E vamos falar agora sobre a onerosidade. Esse requisito nos traz que o contrato de trabalho não pode ser gratuito, mas sim oneroso. O empregador tem o dever de pagar o salário ao empregado pelos serviços prestados. E o empregado tem a obrigação de prestar os serviços ao empregador. Assim, se os serviços forem prestados espontânea e gratuitamente, não está caracterizado a relação empregatícia. E o que podemos dizer da pessoalidade? No contrato de trabalho, a pessoalidade quer dizer que o trabalho será realizado com pessoa certa e específica, sempre pessoa física, e essa não poderá se fazer substituir por outra pessoa. Vamos ver um exemplo. Você não quer ir ao trabalho amanhã, você pode pedir alguém para te substituir? Claro que não. O contrato de trabalho foi realizado entre você, que é empregado, e o empregador. Então, outra pessoa não poderá realizar o trabalho por você. Isso que quer dizer pessoalidade. E, por fim, há o requisito pessoa física, que quer dizer que, para ser empregado, deverá ser apenas a pessoa física. Pessoa jurídica não poderá ser empregado. Mais uma observação quanto aos requisitos do vínculo de emprego. A CLT é aplicada somente aos trabalhadores empregados, ou seja, que mantém esse vínculo com o empregador. Vocês podem perguntar, há trabalhadores sem vínculo de emprego? Claro que sim. Não são considerados empregados, e sim trabalhadores que não mantêm vínculo de empregatício. Esses terão regras específicas e que também merecem atenção e podemos citar como exemplo o trabalhador autônomo, o eventual, que veremos daqui a pouco. Mas agora vamos ver algumas categorias de empregados. Inicialmente, vamos ver o empregado em domicílio. E o que podemos entender por empregado em domicílio? Vamos à definição de empregado em domicílio. Me acompanhem. Empregado em domicílio é aquele empregado típico, com subordinação, não eventual e remunerado, pessoa física e que exerce o trabalho pessoalmente. O trabalho em domicílio é executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta do empregador, que é quem remunera, que efetua o pagamento do salário. Para entendermos melhor, vamos dar como exemplo costureiras, overloquistas, bordadeiras, preparação de publicidade, mecanografia, revisão de originais, tradução de textos, informática, entre outros mais. O que deve ser observado é que o trabalho seja realizado no domicílio do empregado. Devemos atentar para o fato que a realização da atividade em outro local não impede a existência do requisito da subordinação. O fato de o empregador ter permitido que o trabalhador execute as atividades em seu domicílio não significa que tenha renunciado ao poder diretivo. Mantém sim a subordinação do empregado em relação ao empregador. O controle é exercido sobre a atividade desenvolvida e sobre o resultado final do produto, devendo o empregado a domicílio ater-se às ordens preventivas e sucessivas, sem nenhuma margem de discricionariedade, ou seja, o que o empregador determinar, lógico que dentro da legalidade e do que foi acordado, deverá ser cumprido. Veremos agora sobre o aprendiz. Vamos à definição de aprendiz. Me acompanhe. Aprendiz é uma pessoa com idade
entre 14 a 24 anos de idade e não há limitação de idade para portadores de deficiência. Pois bem, a contratação de aprendizes se dá por meio de um contrato de trabalho especial, regulamentado pelo Decreto 5.598 de 2005, onde o instrumento deve ser ajustado por escrito e por prazo determinado, não superior a 2 anos. O empregador se compromete a assegurar ao aprendiz inscrito em programa de aprendizagem formação técnica, profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o que podemos ter por programa de aprendizagem? São as entidades qualificadas para a formação técnico-profissional de menores, que são os chamados órgãos do Sistema S, SESI, SENAI, SENAR, SENAT, SISCOP. Há também escolas técnicas de educação, inclusive as agrotécnicas e as entidades sem fins lucrativos de assistência ao adolescente e à educação profissional, registrados no Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. Este contrato somente terá validade se for anotado na carteira de trabalho do menor aprendiz e contiver comprovantes de matrícula e frequência à escola, caso ele não tenha concluído o ensino fundamental. Caso o empregador não cumpra essas determinações legais, a consequência será a nulidade do contrato e o reconhecimento do vínculo de emprego direto do aprendiz como outro empregado da empresa, como outro qualquer da empresa. E como será a jornada de trabalho do aprendiz? Será de 6 horas diárias e pode chegar a no máximo 8 horas, desde que ele tenha completado o ensino fundamental. E ele terá uma remuneração de 1 salário mínimo. Só fazendo a observação, o trabalho noturno, que é executado entre as 22 horas e 5 horas do dia seguinte, é proibido para o aprendiz segundo o artigo 404 da CLT. Mas uma observação, tratando-se de aprendiz com exceção de microempresas, empresas de pequeno porte e também as entidades sem fins lucrativos, voltado à qualificação profissional, todas as demais empresas precisam cumprir uma conta de contratação de aprendiz, que é definida entre 5% e 15% dos cargos que demandam formação técnica profissional. Veremos agora sobre o empregado doméstico. E o que falar do empregado doméstico? Entende-se por empregado doméstico aquele que presta serviço de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial. Diante dessa afirmativa, podemos concluir que empregador jamais será uma pessoa jurídica, empresa, mas uma pessoa ou família que admite seu serviço empregado para trabalhar em seu ambiente doméstico. O trabalho doméstico terá a seguinte característica: habitualidade na prestação de serviço, na natureza contínua e sem interrupção. O trabalho será efetuado no âmbito residencial, familiar e não terá finalidade lucrativa para o empregador. Devemos atentar para uma questão de grande relevância, que é a não lucratividade do empregador. E o que dizer sobre isso? Então vejamos. Se, por exemplo, você contratar um empregado doméstico para tomar conta de sua casa, lavar, passar, arrumar a casa, até então nenhum problema. Mas no decorrer dessa relação empregatícia, você, como empregador, começa a fabricar salgados para vender. Daí você pede esse empregado doméstico para ajudar você a produzir esses salgados. Então vejamos, você começou a produzir salgados, a vender esses salgados, ou seja, deixou de ser um ambiente sem finalidade lucrativa, passou a ser um comércio e, consequentemente, esse empregado deixará de ser considerado empregado doméstico, pois, como nós vimos, a característica do empregado doméstico é trabalhar em ambiente onde não terá finalidade lucrativa para o empregador. Simples assim. Outra questão que quero trazer nesse momento aqui. Nós temos a ideia de que empregado doméstico é somente aquele empregado que lava, passa, cozinha, arruma a casa. E não é bem assim. São considerados empregados domésticos,
aqueles que prestam serviço como motorista particular, caseiro, cozinheiro doméstico, jardineiro, babá, mordomo, dama de companhia, governanta, faxineiro, lavadeira, arrumadeira, enfermeira doméstica, considerados, vez que estão presentes os requisitos da subordinação, a natureza contínua do trabalho e sempre o ambiente em que trabalham não poderá ter fins lucrativos. Fazendo uma observação em relação aos empregados domésticos, em abril de 2013, na emenda constitucional de número 72, foi assegurado aos empregados domésticos todos os direitos trabalhistas. Então, hoje, o empregado doméstico terá todos os direitos trabalhistas inerentes a todos, igual a todos os outros empregados. Vamos falar agora do empregado rural ou rurícola. Vamos à definição, me acompanha no quadro. O empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste mediante salário. Essa é a definição do artigo 2º da Lei 5.889, de 1973, que estatui as normas reguladoras do trabalho rural. Não podemos esquecer que o trabalhador rural também deverá preencher os 5 requisitos do vínculo de emprego. Estão lembrados do SHOP? Subordinação ou dependência, habitualidade ou não eventual, onerosidade mediante de pagamento de salário, pessoalidade, trabalho realizado com pessoa certa e específica, e pessoa física. Só poderá ser pessoa física. E o que é prédio rústico? Que está descrito no artigo 2º da Lei 5.889, de 1973, é o imóvel destinado à agricultura, criação de animais localizados tanto na zona urbana quanto na zona rural. Poderá haver propriedades que estão localizadas na zona urbana e que servem para a exploração da agricultura, criação de animais e pequenos animais, e o trabalhador que presta serviços nesta propriedade será considerado trabalhador rural. O trabalhador rural terá todos os direitos assegurados, como o trabalhador qualquer. Existem algumas diferenças quanto ao trabalho noturno do trabalhador rural em relação ao trabalhador urbano. O trabalho noturno do trabalhador rural entende o executado entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Trabalho esse executado na agricultura. E o trabalho executado na pecuária será considerado entre as 20 horas de um dia e as 4 horas da manhã do dia seguinte. E o adicional noturno em relação ao empregado urbano será maior, ou seja, 25%, enquanto o trabalhador rural é de 20%. Está aí uma das diferenças. Inverti, tem como voltar, Christian? Porque ficou errado isso aí. O trabalho noturno do trabalhador rural entende ser executado entre as 21 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte, trabalho esse executado na agricultura. E o trabalho executado na pecuária será das 20 horas de um dia às 4 horas do dia seguinte. E o adicional noturno em relação ao empregado rural será maior, ou seja, 25%, enquanto o trabalhador rural urbano é de 20%. Está aí uma das diferenças. Fazendo uma outra observação em relação ao trabalhador rural, o artigo 14 da Lei 5.889 de 73 nos traz que o produtor rural, pessoa física, poderá realizar contratação de trabalhador rural por pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária. E o prazo dessa contratação será de, no máximo, 2 meses, dentro de um período de 1 ano, somente para atividades temporárias, não podendo esquecer desse detalhe. Outro detalhe que não podemos esquecer é que no artigo 9º da Lei 5.889 de 73, traz as hipóteses de autorização legal ou decisão judiciária, o que pode ser descontado do empregado rural, que são as seguintes parcelas, calculadas sobre o salário mínimo.
até o limite de 20% pela ocupação de morada e até o limite de 25% pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, sempre atendidos os preços vigentes da região, e adiantamentos em dinheiro, caso tenha ocorrido. Esses descontos deverão estar previamente acordados entre as partes. Se não estiver, o empregador não poderá efetuar os descontos que vimos agora. Como dissemos no início das aulas, temos trabalhadores em condições especiais que não terão caracterizados o requisito do vínculo de emprego, por faltar os requisitos exigidos, ou seja, são os trabalhadores sem vínculo empregatício. O trabalho autônomo. O que podemos dizer sobre o trabalho autônomo? Vamos à definição. É aquele trabalho que falta o pressuposto da subordinação ou dependência. No trabalho autônomo, o prestador de serviços atua como patrão de si mesmo, sem submissão aos poderes de comando do empregador e, portanto, não está inserido no círculo diretivo e disciplinar de uma organização empresarial. Podemos citar como exemplo de trabalhador autônomo o contabilista, o advogado, o médico e há muitos outros mais que poderíamos citar nesse momento. Temos também o trabalhador eventual, que é, vamos à definição do que é trabalhador eventual. O trabalhador eventual é aquele que não se insere no âmbito das atividades normais de uma empresa, como é o caso de um técnico chamado momentaneamente para reparar o elevador de um estabelecimento comercial, o pintor, o bombeiro hidráulico, o eletricista, quando prestam serviços eventuais a terceiros, que os contratam para trabalho determinado e rápido, sem se tornarem vinculados à atividade fim do contratante desses trabalhos que eles desenvolvem. E temos também o trabalhador avulso. Vamos à definição do que é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso é a pessoa física que presta serviços sem vínculo empregatício, de natureza urbana ou rural, a diversas pessoas, sendo sindicalizado ou não, com intermediação obrigatória do sindicato da categoria profissional ou órgão gestor de mão de obra. Recebe todos os direitos trabalhistas. Esse trabalhador não tem relação de subordinação. Podem se substituir, prestar serviço a várias pessoas. Uma observação a ser feita é que não é preciso que o trabalhador avulso seja sindicalizado. O que importa é que haja intermediação obrigatória do sindicato na colocação do trabalhador na prestação de serviços às empresas. Há um trabalhador que tem um tratamento especial no direito do trabalho, que é o estagiário. O estagiário poderá reunir concretamente todos os cinco pressupostos da relação empregatícia, caso seja remunerado. A relação jurídica que prende ao empregador não é legalmente considerada empregatícia, em virtude dos objetivos educacionais do pacto instituído. Esse vínculo foi pensado e regulado para favorecer o aperfeiçoamento e complementação da formação acadêmico-profissional do estudante. Ou seja, é um estímulo ao estudante para que possa aprimorar seus conhecimentos. Quando falamos da jornada de atividade em estágio, será definida como um acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não poderá ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos, e 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e de ensino médio regular. E qual o prazo de duração desse estágio? Não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio transporte na hipótese de estágio não obrigatório. Uma observação em relação ao estagiário: será assegurada ao estagiário sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, período de recesso de 30 dias a ser gozado preferencialmente durante as suas férias escolares. Espero que possa aproveitar esse conhecimento, essas informações no seu cotidiano, no seu dia a dia, tanto como empregador como empregado. Assim encerramos nossa quarta aula. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.